Olá pessoal, eu sou o professor Alan da Bincurso. Vamos para mais uma aula de SketchUp. Hoje eu vou ensinar algumas ferramentas importantes com vocês. Antes da nossa aula, pessoal, peço a vocês que façam parte do nosso grupo fechado, inscrevam-se no nosso canal, dê um like, tá? Compartilhem, ajudem a divulgar nosso trabalho, tá? Porque, como eu falei anteriormente na palestra de BIM, não adianta você saber BIM sozinho, tá? BIM tem que ser compartilhado. Para a metodologia funcionar, nós temos que compartilhar o conhecimento, tá? Ninguém faz BIM sozinho. Então, vamos dar continuidade aí na nossa aula, nosso modo de sketch, tá? A ferramenta de linha, pessoal, é uma ferramenta que parece ser simples, tá? Mas tem algumas configurações básicas que você vai organizar aí. Por exemplo, aqui, ó, você vai observar nessa parte inferior, a partir do momento que eu der o clique e for nas configurações de preferência, tá? Você abre aqui, ó, o organograma de vocês, o ideal é que vocês façam o organograma de vocês, preferência não, informações do modelo, tá? E as configurações de unidade. Vou explicar sobre esse procedimento para vocês aqui. Então você dá um clique, tá? Você pode observar que aqui na parte inferior do comprimento ele tem duas casas decimais e a unidade, tá, de medida. Nesse caso, se você quiser configurar a precisão, tá? Tipo, o AutoCAD também tem um sistema de precisão dele. O SketchUp também. Então você vem aqui em janela, informações do modelo. O organograma está mostrando isso, né? Configurando a precisão da linha. A janela, informações do modelo e unidade. Então nós vamos lá, janela, informações do modelo e unidade. Esse formato aqui é o decimal, tá? Se você colocar arquitetura, ele vai marcar em polegada, correto? E aqui é a unidade também que você vai trabalhar. A precisão, duas casas decimais, é o que tá, é o suficiente para a gente trabalhar, tá? Esse ativar ajuste, eu vou colocar aqui com vocês, por exemplo, eu vou colocar ajuste com metro, tá? Observem que o cursor, vocês vão observar que o cursor, a partir do momento que ele vai, vou redesenhar a linha aqui, vou dar um ESC, vou redesenhar a linha, cliquei, ó, o cursor, ele vai pulando a precisão dele aqui na parte inferior de 1 e 1 metro, ou seja, essa é a minha precisão. É uma precisão muito grande, então não adianta você utilizar ela. Eu volto para 0,1, o padrão, aliás, eu até desmarco isso aqui, que não vou utilizar, tá bom? Aqui, mostrar formato de unidade, é a unidade de medida que você está utilizando. Se você desmarcar a unidade, vai sumir, ó. Desmarquei, a unidade sumiu. Marcar novamente, a unidade apareceu. Aqui, ó, unidades de ângulo, tá? O que acontece? Essa unidade de ângulo é a precisão, né, que é a unidade em casas decimais, tá? E a precisão, quando você vai rotacionar o objeto, ele trava, tá bom? Ele trava a linha, ou seja, você faz a rotação, ele trava de 15 em 15. Vou mostrar aqui com vocês um exemplo. Fiz uma linha aqui, ó. Aí eu vou clicar aqui na seta, vou rotacionar esse objeto, ó, vou rotacionar ele, cliquei. A precisão de rotação, ó, vocês vão observar que em 15 graus ele dá uma travadinha. Olha, travou aqui, ó. 30. Antes de 30, ó, travou em 15, ó. Tá bom? Se você quiser utilizar, não tem problema nenhum, tá bom? A precisão, eu utilizo ela de 15 em 15, correto? Isso é para rotação. Vamos lá, continuando. Outro passo, quando você for fazer a linha, você tem no seu teclado algumas setas, né? Essa seta, se você clicar na seta para a direita, você vai acionar um eixo fixo. Olha aí, ó. E esse eixo é o eixo X, ó, que é o vermelho. Observaram aí que ficou em vermelho? Paralelo ao eixo vermelho. Se você colocar a seta para a esquerda, ele vai acionar o eixo Y, vai ficar paralelo, tá, ao eixo Y. E setinha para cima do seu teclado, ó, paralelo ao eixo Z. Então, a precisão dele ficou, tá, paralelo ao eixo Z, correto? Então, vamos lá, continuando. Tá? Então, quando você quiser mover um objeto relacionado a um eixo, tá? Então você só utiliza a setinha. É muito importante na hora de modelar, tá? Às vezes você vai mover uma janela, mover uma porta, e você precisa só fixar um eixo, digita o número de deslocamento, o número da linha, e você faz ela. Aqui, para fazer uma linha, você pode fazer a mão livre, clicando em dois pontos, só que aí não fica técnico, né? Então vou dar ESC aqui novamente. Ou você pode clicar e digitar a distância que você quer. Um exemplo, achei o eixo
Vermelho, se você não conseguir achar o eixo vermelho, tiver dificuldade, por exemplo, tá num plano e tô com dificuldade, você clica a seta para o lado, esquerdo, direito, e digita aí, ó, por exemplo, 20 metros, ó, 20, Enter. Ou seja, você tem uma linha desenhada com o comprimento total dela de 20 metros. Olha aí, observe aí. 20 aí na treina. Viram aí? Então, a função de linha, você pode ir apontando o seu cursor do mouse, né, do cursor, e a direção, né, fixar a direção se você quiser, e digitar o comprimento. Tá bom? E Enter. Aí você vai desenhando. Correto? Isso eu mostro para vocês no organograma. Podemos digitar a distância. As setas do teclado podem fixar o eixo. Tem algumas observações que eu coloquei no organograma aqui para vocês. Seta da esquerda, aciona o eixo X. Seta para a esquerda, aciona o eixo X. Deixa eu corrigir aqui. Deixa eu corrigir aqui. Opa. Seta, inverti aqui. Seta para direita, aciona o eixo X. Seta para a esquerda, aciona o eixo Y. Vamos confirmar aqui. Vou fazer novamente a linha. Ó, seta para a esquerda, aciona o eixo X. Para a direita, aciona o eixo X. Seta para a esquerda, o eixo Y. Seta para cima, o eixo Z. Tá bom? Então tá anotadinho aí, né? A ferramenta de mão livre eu não costumo usar. Correto? Não costumo usar. Tá? Péssimo a desenhar em mão livre. Não costumo usar. Tá bom? A ferramenta de mão livre, mas ela faz o desenho, como diz aí, polyline a mão livre, tá bom? Se você quiser usar, você pode utilizar essa ferramenta. O retângulo ele tem algumas formas de trabalhar. Você pode fazer um retângulo aleatório, abrindo ó, na diagonal, faz o retângulo aí e clica normalmente. Ou você pode fazer o que? Você pode acionar, clicar num ponto, tá? Cliquei num ponto qualquer, lembre-se que ele trabalha com coordenadas também, né? Um exemplo, se eu quero um terreno, né, no eixo X, que é o eixo vermelho 10, e no eixo Y 20, então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou digitar 10, tá? 10, ele conversa com você bem aqui, ó, na parte inferior, quando eu digitar ó, 10, vou digitar ponto e vírgula, olha aí na parte inferior, por 20. Ó, ele fez um terreno para mim, ó, a dimensão 10 por 20. Entrou aqui no projeto, né? Então vou clicar, pegar minha seta, dar ali 2 cliques, ó, rápido no eixo. Por que ele não vai se misturar com esse? Porque esse aqui é um bloco. Então ele não tem sobreposição. Se fosse face com face, ia ter sobreposição. Então dou 2 cliques rápido, seleciono tudo, venho nessa ferramenta de mover aqui. Pronto. Tirei. O meu terreno ele tem uma dimensão de 10. Quando eu clicar aqui na treina, ó, tá vendo aqui a treinazinha, clico, ó, não precisa clicar de novo, só vai apontar, ó, 10, 20, mediu. Entenderam aí? Então, muito fácil, né, o retângulo com precisão. Deixa eu ver alguma observação que eu fiz aqui com você do retângulo, tá? Com precisão. Tá, esse retângulo com precisão, você clica no ponto e digita a largura e o comprimento. Se você quiser fazer algum retângulo 10 por 20, você digita 10 ponto e vírgula 20, foi o que fizemos agorinha, correto? O retângulo giratório, tá? O retângulo giratório, ele também é muito bacana, tá? Só é conversar com o SketchUp. Por exemplo, esse retângulo giratório aqui, eu vou fazer, né? Eu vou clicar num ponto qualquer, você pode escolher um eixo na seta, eu vou escolher o eixo X, por exemplo. Escolhi um eixo X, o eixo X eu vou digitar aqui 20, ou seja, no eixo X ele vai fazer uma linha de 20 metros, tá? Ele vai conversar contigo aqui, retângulo, largura e ângulo, ou seja, a coordenada que você pode digitar aqui é largura e ângulo separado, tá vendo aqui, ó, por ponto e vírgula. Se você já digitou a primeira distância que é 20, tá? Ele considera que a segunda distância, né, ou seja, o retângulo ele vai crescer, vai ser a largura, ele chama de largura, poderia ser o comprimento, né? Mas ele chama de largura. Então, eu vou chamar essa largura de 50 e separar o ponto e vírgula e o ângulo. Então, eu vou colocar aqui 50, ponto e vírgula, 30 graus. Eu vou colocar. Eu vou fazer um terreno de 50,
de profundidade, né, que ele chamou de largura, com ângulo de 30 graus. Se nós formos medir aqui, ó, o ângulo vai dar 30 graus. Entenderam? O ângulo ele vai dar 30 graus. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu desmarcar essa marcação aqui de ângulo. Agora é o seguinte, eu posso fazer aleatório? Posso. Correto? Posso fazer aleatório, esse retângulo aí. Eu vou chegar aqui e clicar no ponto normal, bem do lado dele, né? Pra gente ver se a gente consegue atingir essa meta. Eu vou digitar aqui, ó, apontando pro eixo vermelho, 20 metros, 20. Viram aí? Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou travar o ângulo, travei o ângulo e posso chegar aqui e digitar a distância. Já sei qual é o ângulo que está de 30 fixo, né? Posso chegar aqui, não precisava nem estar colado com esse eixo aqui. Clicar aqui, ou então chegaria aqui, eu marcava o ângulo, digitaria logo os 50. Pronto. Ele já fixou o ângulo, só o próximo coordenado é só o comprimento ou largura que ele considera, ele chama de largura, né? Vão ficar paralelos, tá bom, pessoal? Então, se você quiser fazer algo inclinado, uma rampa, você pode utilizar essa ferramenta aí. Uma ferramenta de modelagem importante é o sandbox, né, caixa de areia, que eu vou falar aqui com vocês. Eu vou ser um pouco mais específico mais na frente, né, uma aula só de caixa de areia. Ela serve para você fazer a modelagem de formato e geometria do terreno. Se você não fizer exportação de uma planialtimetria, de algum software que ele faz a leitura também, da WGDXF, né, ele faz a leitura da planialtimetria, você pode criar aqui um sandbox, tá, e fazer essa geometria. Quando você clica aqui, ó, no sandbox, se não tiver acionado, você vem visualizar a barra de ferramenta, tá, e procura bem aqui, ó, sandbox. Aí o que você vai fazer? Aciona ele. A partir do momento que você clicou nele, olha o espaçamento de precisão que está entre os quadradinhos de precisão dele, né? Está com 3 metros, ou seja, se eu clicar agora e for fazer um sandbox, essa distância entre esses espaçamentos de precisão vai estar com 3 metros de comprimento. Quer ver? Eu vou fazer aqui rapidinho uma caixa aleatória. Quando eu for medir, ó, olha o espaçamento que está entre eles, ó, 3 metros. Não é isso que eu quero um pouco menor. Então o que eu vou fazer? Clico no sandbox novamente, venho aqui, configuro o espaçamento. Eu vou colocar aqui um espaçamento de 0,5. 5,5, né, que não é ponto, unidade americana, aliás, unidade nacional é vírgula. Então, 0,5. Quando eu clicar o espaçamento entre esses pontinhos verdes, que mudou. Aí eu vou colocar para cá uma linha de 10 metros, dei 10, apertei Enter. A profundidade eu vou digitar 20. Ou seja, até formar esses 20 metros no meu sandbox, tá? Tivemos espaçamento de 50 centímetros entre eles, tá vendo? Legal, tá? Agora, para me editar a geometria do formato desse plano aí, para ele ficar ondulado, você basta entrar nele, na caixa, tá? Aciona essa ferramenta bem aqui, ó, modelar, tá? Vê o raio dela, tá com raio de 10, ó, um raio de 10 metros essa ferramenta. Observa aí, quando eu passo com o sol, o raio tá grande, gigante. Pode reduzir o raio para 5 Enter. Aí, ó, tá vendo aí a bolinha vermelha? Aumentou. Eu vou clicar bem aqui no meio desse sandbox, ó. Vou movimentar o pano. Olha que a superfície começou a ficar bacana. Bem no meio. Pode descer esse aqui um pouco na modelagem. Pode descer o de lá também um pouco. Observaram aí a geometria? Tá? Isso quando a gente for criar grama, a gente vai utilizar muito a grama infinita e a grama normal mesmo no Scatter. Correto? Então, vou clicar fora, fiz a minha geometria legal, tá? Vamos utilizar aqui, ó, uma ferramenta que é o Erase, né? A borracha. Só que a gente acha que a borracha é simplesmente utilizada só para clicar, ó, e apagar. Não, ela tem uma função melhor que isso. Se você der 2 cliques dentro da modelagem, da caixa do sandbox, né, do terreno, e você acionar a borracha, ou digitar no teclado você segurar o Shift e selecionar os objetos. Observe aí, estou segurando o Shift, estou selecionando essas arestas aí. Olha o que vai acontecer. Observe aí. Eu apaguei as arestas e a superfície permaneceu, porém
tá? Com uma pequena deformaçãozinha aí visível, né? Relacionado a essas arestas que foram apagadas. Agora observe, isso foi segurando o Shift. Eu pressionei o Shift e comecei a selecionar e apagar, ó, a superfície do terreno. Agora, se eu segurar o Ctrl e apagar, observe aí, ó. Selecionei o Ctrl e fui apagando. Olha como vai ficar a superfície suavizada. Suavizada. Observe a diferença aí, ó. Segurando o Ctrl, eu fui selecionando todas as arestas, apagando, ó. Observe como ficou suavizado. Perfeito, tá? Se eu não segurasse nada e fosse clicando, ele vai apagando, tá? Sumindo com as arestas e as faces vão desaparecendo junto. Observar a diferença do Shift e do Ctrl, tá? É bem interessante isso aí, tá? Quando for modelar, quando for aplicar uma textura, aplicar numa face só, correto? Vamos continuar. Então eu falei sobre a borracha, as funções dela bem aqui, ó, segurando Shift, segurando Ctrl, tá? A linha, ferramenta de mão livre, retângulo giratório e o círculo, tá? Não vou deixar muito longo a aula, não vou deixar muito longo para não se tornar cansativo, tá? A gente tentar dividir em dois, mas qualquer coisa a gente dá uma acelerada aí. O círculo, ele tem os lados divididos. Quando a gente clica, aciona a ferramenta e faz o normal, tá? Observe aí, ó. Vou fazer o círculo. O número de segmentos dele, ó, faz com que a aparência dele, o formato, seja aparentemente um polígono. Se nós formos dividir em formato de pizza, aqui cada canto de simetria, quando a gente for pegar o eixo, ó, canto, observe que ele vai formar um polígono aqui, ó. Entendeu? Ou seja, é o número de segmentos do círculo que está configurado aqui para que ele fique no formato de polígono, da impressão com polígono. E como é que a gente suaviza isso? Quando eu vou desenhar, quando eu aciono a ferramenta, observe aqui, ó, número de lados, tem 24. Quanto maior isso aqui, maior quantidade de segmentos. Entenderam? Se eu reduzir esse número de lados, por exemplo, para 5 e for desenhar o círculo, entendeu? Ele vai ficar ruim. Então, se eu aumentar aqui, na hora que eu acionar a ferramenta de círculo e aumentar o número de segmentos, por exemplo, 5, Enter, cliquei, ó. Desculpa, olha aí, quando eu dei 50 ele virou um polígono, porque o número de segmentos dele, ó, tá? Clico de novo em círculo, coloco 3, Enter. Ó, triângulo, ou seja, o círculo ele pode ser considerado um polígono de acordo com o número de lados, ou o polígono também, o círculo de acordo com o número de lados, tá? Enfim, vamos acionar o círculo, vou colocar o número de segmento aqui, 50, vamos suavizar isso, 50, Enter. A precisão melhorou dos segmentos, porém, tá, quando nós formos desenhar outros objetos, isso vai pesar um pouco, então não aumente muito o número de segmentos, deixe no máximo até 50, não precisa aumentar muito esses segmentos, tá? Então, a gente tenta definir isso entre 25 e 50, entre 25 e 50 a gente tem que definir esse número de segmentos, para não ficar muito pedaço, tá? Isso pesa muito, porque a gente está pensando em um círculo, agora quando for vários componentes desenhados, correto? Então a gente entendeu isso aí, né? O polígono também não foge muito disso, tá? O polígono, na hora que você clica, ele pergunta, especifica o número de lados. Se eu colocar aqui, por exemplo, 50, ó, virou um círculo, viu aí? O polígono virou um círculo, tá? Se eu voltar lá, ó, e colocar aqui, por exemplo, 3, então você pode trabalhar ou com polígono ou com círculo, porque o que se especifica mesmo, que diferencia, são o número de segmentos, o número de lados que ele vai ter, tá bom? Então, ó, se eu coloquei 3, na hora que acionei 3, ele virou um triângulo. Se eu coloquei 6 e Enter, tá? Olha aí, ó, todos os lados dele, os 6 lados dele, tá bom? É muito fácil. E a próxima distância, qual é? O eixo, tá? O eixo do polígono, desculpa, tá bom? O eixo do polígono. Tá? Então a próxima distância é o eixo, o raio, né, dele. Então fica a seu critério aí também. No círculo também, quando você aciona, você depois de especificar o comando, você já digita o raio. Pessoal, não vou deixar a aula muito longa, vamos continuar na próxima aula, tá? Muito obrigado, valeu!